Game Over Brasil. Eu tive acesso à mesma fonte dos documentos que os bolsonaristas levaram aos Estados Unidos e, pasmem, temos imagens de tudo, como começou, tudo. Hoje iremos explorar aqui todas as imagens que você possa imaginar do início do golpe do Bananinha não, Eduardo, excelentíssimo senhor deputado autoexilado Eduardo Bolsonaro. Fique comigo. É impressionante todas essas imagens. Mas tirando a idiotice de lado, esse vídeo não é um documentário, é só uma sátira do que... Tem que rir para não chorar. Vamos lá, aqui temos... Aqui temos as primeiras imagens, fotos reais, tiradas da mesma fonte que os documentos do Bolsonaro, a mesma fonte do que o Marco Duval usa para falar para os seus seguidores todas as informações cruciais que eles têm. Então aqui está, você pode ver a fonte, é a mesma fonte, usa a sua imaginação, mas são fotos reais. Então, Bananinha, o deputado Eduardo Bolsonaro, cansado de ser chacotado aqui no Brasil, como o jornalista Paulo Figueiredo já falou nos seus vídeos, nós temos até um vídeo, ele estava triste porque estavam zoando ele em jantares, chamando ele de Bananinha, falando que ele era meio vagal, como o pai já explicou. Então, triste, ele saiu do país. E ele já saiu com um plano. Segundo os documentos que eu estou mostrando, incontestáveis, porque você pode ver que é realmente de uma fonte que não pode ser contestada. Aqui temos imagens, temos até falas. É que eu transcrevi porque fica melhor, porque isso aqui é, meu Deus do céu, informações totalmente verídicas. Fiquem comigo. Então, Bananinha, triste, já saiu com um plano. Vamos ao esconderijo secreto do Trump. Chegando ao esconderijo secreto do Trump, o que será que aconteceu? Então, chegando lá, o Trump tinha uma missão para o Eduardo. Lógico, ser um espião. Aí o Eduardo ficou até mesmo, mas não sei se eu tenho essa malemolência, né? Deu até um crachá para o Eduardo, de agente EB. Eduardo Bolsonaro. São fatos verídicos, tá? Aqui, ó, temos imagens, temos documentos. Não se esqueçam que esses documentos foram retirados da mesma fonte que eles retiram os documentos dele. Então, é verídico. Tá aqui, ó. Documentos, imaginários, fonte. Tá aqui. Então, Eduardo, meio sem saber o que fazer, né? Então, o que ele fez? Pois bem, Eduardo foi procurar no Google, no TikTok, porque afinal de contas, não é por aí que se circulam as melhores informações, as informações mais verdadeiras da internet? A bolha não se alimenta dessas redes? Então, o Eduardo, logicamente, uma pessoa muito inteligente, meio sem saber o que fazer, foi procurar no TikTok. Pois bem, pasmem, ele se perdeu. Ficou ali, o algoritmo começou a entregar outras coisas, e aí ele aprendeu ali o que tinha que aprender, e segue o jogo, vambora. Aí o Eduardo, o Trump tinha que pagar, né? Afinal de contas, o Eduardo tava lá se dedicando 6 meses a ser um espião, aprendendo como ser um espião no TikTok, e aí ele recebeu em dinheiro o seu primeiro pagamento. E aí ele perguntou, será que não dá pra fazer um Pix? Aí o Trump, na verdade a gente pode atacar o Pix. E foi uma ideia boa, né? Porque afinal de contas, estava vindo uma informação de um espião altamente treinado no TikTok, no Instagram, no X, informações totalmente relevantes. Isso não sou eu que estou inventando, isso eu recebi de uma fonte que, inclusive, é a mesma fonte do Eduardo e do Marco Duval, tá? Então, são fontes totalmente confiáveis. Só que o Trump, né, um bom espião, para quem não sabe, ele tem que se manter na encolha. Pode sim, vou
falar o que eu tô fazendo, afinal de contas, aí não é um bom espião, né? Só que o Eduardo, como foi no TikTok, essas coisas, ele não entendeu muito bem como é que funcionava ser espião. Mas acontece, a fonte aqui me garantiu que os fatos foram exatamente esse aqui. Essa fonte, não se esqueçam, que essa fonte também passa informações para Marcos Duval e desenvolveu os documentos que eles levaram aos Estados Unidos para o tarifaço, para todo esse problema internacional. Então são fontes confiáveis, ninguém duvida disso. Só que Eduardo foi lá e abriu uma live e falou: fui eu que ferrei o país, o patriota. O filho do patriota master, eu sou o filhinho do patriota e eu, aqui, com o jornalista Figueiredo, ferramos vocês brasileiros, estamos atacando a nossa democracia, porque eu sou um bom espião. Essa fonte me disse até que ele tirou o espião do vídeo, porque naqueles cortes que tem no primeiro vídeo, porque ele vazou sem querer, ele falou que era espião e aí resolveu cortar. E lógico, né? Deu todas as dicas de tudo, pegou tudo para ele e o Trump, acho que o Trump não gostou, né? De ter sido usado documentos dessa mesma fonte que eu estou usando e meio com cara de bundão, né? Tipo, porque foi enganado por dois patriotas brasileiros amando comunado com um governo estrangeiro. Não se fazem patriotas como antigamente. Imagine um americano fazendo o que o Eduardo está fazendo com a China. Imagine, estou aqui na China, vim aqui porque eu sou patriota, não gosto do Trump, estou aqui vazando todos os segredos do país, porque afinal de contas eu sou um deputado, tenho acesso a documentos sigilosos, tenho acesso a informações sigilosas, porque ele tem acesso à Câmara, acesso a documentos, estou aqui entregando tudo aos Estados Unidos, porque eu quero livrar o meu pai da prisão, eu quero livrar o meu país e meus amigos da prisão, porque cometemos crimes e, infelizmente, os crimes não queremos cumprir. No vídeo de ontem do Marcos Duval, ele coloca a lógica da liberdade de expressão, da visão bolsonarista de extrema-direita. Olha, estão falando mal de mim nas redes, eu vou processar todos vocês. Mas quando nós falamos mal ou atacamos todo mundo na rede, aí é liberdade de expressão. Tá lá no vídeo, né? Só dá uma olhada lá na lógica. Então, Trump triste. E aí vem as mais novas informações que já está tendo processos contra o tarifaço do Trump nos Estados Unidos. A pressão populacional está crescendo, não acredito que o Trump vá ceder, mas sim, está crescendo, afinal de contas nós produzimos 80% do suco de laranja mundial e os Estados Unidos consomem 50% do suco de laranja que eles consomem lá, somos nós que fornecemos. Então imagine que o pessoal está ficando meio bravo, né? As peças de aeronaves nos Estados Unidos é muito comum as pessoas voarem de um lado para o outro, afinal de contas a passagem é barata, a passagem vai ficar mais cara por causa da manutenção das peças que nós fornecemos. Então é isso. E aí, o Eduardo conseguiu o que ele queria, porém ele verificou que não foi tão bem aceito assim na própria bolha. Eu sei que a bolha vai reverter tudo isso, as informações falsas vão circular e daqui a pouco ele vira um patriota que foi lá nos Estados Unidos e o corajoso. Eu sei que isso tudo vai mudar, os fatos vão ser esquecidos, daqui a 2 meses ninguém lembra mais do que ele fez, porque já tem outros fatos, mas afinal de contas eles sentiram um pouco o golpe, e tem até vídeo aqui no canal mostrando isso com a própria fala deles, do Eduardo,
jornalista Figueiredo. E é isso, se encerra até aqui as nossas informações privilegiadas, que foram enviadas pela mesma fonte, pasmem, que o Eduardo usou para levar os documentos ao Trump, e que Marcos Duval tem a condenação de Alexandre de Moraes, um órgão que, né, não faz muito sentido, que nem condenação solta. Mas enfim, aqui estão os documentos provando todo o início desse problema internacional que o Eduardo, né, por um jeito ou de outro, acabou contribuindo. Então, só um videozinho de boa no domingo pra gente dar uma descontraída e dar uma relaxada. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu.